Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder entrar na sua casa e dividir esses momentos com você, com a sua família, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideia, ouvir quem pensa diferente da gente, para que a partir disso a gente possa construir o nosso conhecimento. E esse é o objetivo aqui no Vejam Só. Não é simplesmente oferecer para você uma resposta pronta, definitiva, mas que você pense, que você leia, que você se interesse, que você busque o conhecimento. Criar esse conhecimento aí a partir dessa sua busca. E aí você vai poder dar a resposta para todas as perguntas que nós colocamos aqui. Por isso, fique à vontade, participe. Mais uma edição preparada com muito carinho para você que nos acompanha, para você que gosta do Vejam Só. Inclusive, o tema de hoje, uma provocação de um internauta. Daqui a pouquinho já vou apresentar o tema, vou dar o nome dele aqui também, vou apresentar o nosso convidado. Fica ligadinho que vai ser muito bacana. Mas antes, eu quero só relembrar você, eu sei que você já conhece, já acompanha, já tem seguido nas redes sociais, o pessoal da Garbo. Olha que legal, hoje eles arrebentaram na escolha do look. Rapaz, pensa num apresentador que tá bonito. Obrigado, viu, galera da Garbo, pelo carinho. Se você quer dar um up no seu visual também, quer ser notado, meu irmão, passa lá na Garbo, que eles vão te tratar e vão dar um trato no seu visual. Além disso, vai ajudar um pouquinho no seu bolso também, fala que viu aqui no Vejam Só, tá bom? E aí eles vão te tratar com muito carinho, tá certo? Obrigado, galera da Garbo, um grande abraço, obrigado pela parceria. Bom, deixa eu apresentar o meu convidado de hoje e a gente vai ter uma conversa muito bacana, tenho certeza que vai ser muito produtiva, vai te levar a pensar sobre o assunto. Com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui no nosso estúdio o Bispo Hildo Mello, ele que é ministro da Igreja Metodista Livre. Bispo Hildo, obrigado, viu, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Zeca. Eu que agradeço. Eu sempre tenho muita alegria, satisfação de poder participar. Eu gosto demais. A gente também curte demais recebê-lo. Uma pessoa super gentil, super atenciosa, super carismática. A gente gosta e gosta muito de ouvir também o Bispo Hildo. E quem nos acompanha também sempre pede, cadê o Bispo Hildo? Para esse tema, traz o Bispo Hildo. A gente tenta trazer o máximo possível. Mas também não dá para trazer sempre, né? O Bispo tem os compromissos dele também, por isso que a gente fica muito feliz em recebê-lo. Bispo, obrigado pelo carinho. Antes da gente começar e até de apresentar o nosso tema, passe o endereço da igreja, Bispo, por favor. Sim, a igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo, no bairro de Mirandópolis, fica na Rua das Rosas, 445, ali no bairro de Mirandópolis, bem próximo à estação Praça da Árvore do metrô. Domingo, culto principal, às 10 da manhã, todas muito bem-vindos. Muito bacana, tá aí, então, o recado, o endereço. Inclusive, durante a nossa conversa, os contatos do Bispo Hildo vão aparecer para você. Então, se você quiser outras informações da igreja, horários, dias, inclusive conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão, tirar dúvidas sobre o assunto que nós vamos tratar, fique à vontade para procurá-lo por lá, tá bom? São os canais oficiais para você fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar a matéria de abertura e aí, na sequência, né, com o tema já apresentado, nós vamos pegar as opiniões iniciais do Bispo Hildo e aí eu vou dar algumas explicações do porquê que nós estamos fazendo uma entrevista hoje e não um debate, tá bom? Roda a matéria, na sequência a gente volta. Vejam só. Segundo uma pesquisa, a maior paixão dos brasileiros é o futebol. Esse esporte mexe com a emoção das pessoas, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Independente das questões políticas, religiosas, econômicas ou sociais, o futebol faz parte do cotidiano de todas as sociedades. Mas e o cristão? Será que ele pode jogar futebol? É pecado torcer para algum time? Algumas denominações proíbem seus membros de participarem de partidas de futebol, nem que seja por brincadeira, e não aceitam de jeito nenhum que eles vistam camisa dos seus times favoritos. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Infelizmente, muitas pessoas apaixonadas por futebol vão além de jogar, torcer e acompanhar os resultados dos jogos. Dentro do campo de futebol, muitos cristãos revelam quem realmente eles são e começam a xingar, brigar e até machucam seus companheiros porque não conseguem controlar a raiva.
Outros são tão fanáticos ao torcer pelo time que acabam humilhando as pessoas ao fazer piadas de mau gosto. Ao invés de darem um bom testemunho para seus amigos que não são crentes, acabam afastando-os de querer conhecer a Deus porque não vivem o que pregam. Conheço também pessoas que sofrem muito quando o seu time perde e quando ganha ficam muito eufóricas. Elas são tão apaixonadas por futebol que ele domina a sua mente, seus sentimentos e a sua vontade. A grande questão talvez fique sobre o lugar que o futebol ocupa na sua vida e mente. O assunto voltou com muita força dentro do círculo evangélico depois do pronunciamento do líder de uma denominação sobre o assunto. Vamos conversar sobre o assunto agora. Fique ligado, Vejam Só já está no ar. O Vejam Só já está no ar e hoje nós vamos ter um debate esportivo. Eu e o Bispo Hildo vamos decorrer aqui sobre os resultados do Brasileirão, vamos comentar... Não, brincadeira, nós não vamos fazer isso. Nós vamos ter a oportunidade de falar exatamente sobre essa questão. Poxa, como é que o cristão pode lidar com essa situação de acompanhar, de torcer? Nós vimos algumas imagens aí extrapolando para esse fanatismo, não é verdade? Então, nós vamos colocar esses aspectos aqui na nossa conversa. Primeiro, eu quero, antes de ouvir o Bispo Hildo, dar aqui a moral para quem nos provocou ao assunto, que foi o Manuel Henrique. Ele é lá da Paraíba e ele mandou uma mensagem no meu Instagram pessoal, falando: Zeca, aqui na Paraíba está uma grande discussão sobre esse assunto, a partir de uma declaração de uma liderança da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Perus, que, inclusive, o pastor André Bueno, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Perus, seria um dos nossos convidados. Ele viria, já estava tudo acertado ao Vejam Só, para a gente poder conversar sobre isso, inclusive ouvir o lado da denominação também. Infelizmente, vindo para a gravação, o pastor André sofreu um acidente de carro, se envolveu em um acidente e não conseguiu chegar. Inclusive, pastor André, fica aqui a nossa oração, tá bom? Que o irmão consiga resolver toda a situação, que fique bem, ele está bem, né? Mandou mensagem aqui para a gente, mas infelizmente não pôde participar. Em respeito ao Bispo Hildo, que já estava aqui pronto para a gravação, a gente manteve o tema, nós vamos conversar sobre o assunto e no ano que vem nós vamos marcar de novo essa conversa, aí sim com o pastor André, para que ele possa também dar a visão da denominação, do porquê que essa declaração foi dada, dos motivos e o embasamento bíblico, todo o apoio, todo o suporte. Irmão André, fica aqui também então o nosso carinho aí a você, a toda a denominação, tá bom? E a gente espera ansiosamente por a oportunidade de recebê-lo aqui no estúdio. Aliás, uma pessoa muito, muito querida. É muito bacana ouvi-lo também, tá bom? E, Manuel, obrigado a você que nos provocou, viu? Espero que ajude aí, pelo menos, a começar a pensar e depois nós vamos fazer esse debate direitinho também, tá bom? Obrigado. Vamos lá, Bispo Hildo, vamos começar e já vamos direto à nossa pergunta-tema. Essa declaração de que um crente que acompanha time de futebol é um crente de meia tigela, encontra apoio na Bíblia? Não encontra apoio na Bíblia. Aliás, na Bíblia a gente pode tirar alguns textos. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é verdade. Então, agora dizer que não é lícito, já de cara, né, é julgar a outra pessoa, julgar o outro irmão baseado na sua própria consciência, né? Que ele tem essa consciência para si. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Que alguém assuma isso, olha, como uma postura cristã, eu me abstenho disso, eu me abstenho daquilo, eu não quero torcer. Agora, a partir disto, quase que impor ou julgar ou desprezar, o que é pior, né, vai encontrar problemas, aí textos bíblicos que se levantam contra atitudes como esta, né? Eu não sei se o referido pastor falou disso num contexto mais local, talvez, né, ele tenha que se explicar melhor se ele estava falando disso numa conjuntura local, tratando de questões muito pontuais. Agora, se ele entende que isso é para todo mundo, ele está me julgando, está julgando a maior parte dos cristãos do mundo que torcem para time de futebol, torço para o Brasil na Copa do Mundo, eu torço para o meu Palmeiras tricampeão, né? E torci com meus filhos, nós vestimos a camiseta do Palmeiras, fizemos um churrasco, foi muito divertido, mas se perdesse, eu ia tirar de boa, porque eu acho que o problema em futebol, com torcidas, é o fanatismo. Aliás, isso é problema
fanatismo religioso, fanatismo ideológico, político, o fanatismo de qualquer espécie, essa paixão cega, assim, é danosa. Tem gente que odeia, né, outras pessoas baseado em suas paixões, sejam elas partidárias, né, como a gente vê, infelizmente, acontecendo hoje no Brasil, que divide, que separa. Agora, eu já levo de boa. Eu acho que é possível a gente torcer, mas sem fanatismo e digamos assim, com muito respeito, né? Respeito ao adversário e não ficar todo borocochô quando perde, ficar chorando dias ou acabrunhado. Não, calma, a vida é muito mais que isso. Se eu dependesse do Palmeiras, minha alegria, eu fiquei 19, já pela minha idade, você imagina, eu fiquei 19 anos sem ganhar um título, nem um paulista, nada. Então, mas eu era um jovem muito feliz, cheio do Espírito Santo, minha alegria não estava nisso, né? Sim. É uma coisa, se for uma coisa periférica, alguma coisa que a gente poderia dizer assim, até social. Tem um quê social que a gente até puxa papo. Para que time que você torce? A gente interage nisso, né? E sabemos que existem pessoas que cometem excessos, tem gente que coloca o futebol acima de qualquer coisa. Isso realmente a gente concorda, assina embaixo. Isso é lamentável. Não pode, um cristão não pode ter tal paixão, não pode ter dois senhores, digamos assim. Né? Então, até para a gente entender, Bispo, e durante a conversa a gente vai aprofundando esses aspectos, teria um problema se esse torcer fosse para um lado muito extremo. Sim. De dominar a vida e todas as situações da pessoa. Então, esse seria um problema. Social, eu não sei se deve falar social, torcer socialmente, torcer né? Socialmente. Mas um lazer, onde Sim. a pessoa acompanha, seria basicamente a pessoa que trabalha, você fazer parte da sua vida. Não teria problema. Então, teria esses dois extremos. Com certeza. O problema é o fanatismo. O problema é colocar isso como uma paixão, uma coisa que a gente vê que é comum. E, às vezes eu entendo que o pastor esteja preocupado com esse fanatismo. Eu acho que ele não teria problema, não sei, né? Eu tô quase defendendo o pastor lá que falou. Mas eu acho que às vezes ele está batendo de frente com pessoas que, em vez de priorizarem as coisas de Deus, estão colocando o seu amor a um time de futebol, às coisas esportivas ou a qualquer outra coisa em primeiro lugar, ou rivalizando, ou sabe, ficando dividido entre uma coisa e outra. Eu acho que essa é a questão séria. E o fanatismo que leva ao ódio, que leva a você a estar muito fissurado nas coisas daqui da Terra. Agora, por outro lado, existe aquela coisa da alienação, de quase que ser um ET nesse mundo. E a gente tem uma mentalidade de mosteiro. Então, tudo que é do mundo eu não posso, eu não quero. Cara, então a gente vai ter que se ausentar do mundo. Sim. Ou viver numa bolha. E eu não vejo que Deus, em Cristo, que se revelou e se manifestou, Jesus, a expressa, a exata expressão de Deus Pai, tenha se comportado, né, com essa ruptura total. Não, ele era visto comendo, bebendo na companhia dos pecadores, interagindo, participando de uma festa de casamento e até transformando água em vinho. Então, muitas vezes, talvez a nossa crítica muito assim severa e uma postura muito austera, esse ascetismo muitas vezes propagado por muitos, às vezes, não estou dizendo que seja o caso do ministério ali, ou do pastor, sim, sim. mas muitas vezes com pretexto de humildade, com pretexto de santidade, sabe, aquela coisa rigorosa e tal. Você veste uma roupagem assim e que eu acho que você beira ao legalismo farisaico dos dias de Jesus, que exatamente combatiam e criticavam e diziam que Jesus era de meia tigela, se você quer saber, por conta da sua associação e da sua mistura, digamos. Jesus estava meio misturado com os pecadores. Eu acho que às vezes a gente não está entendendo direito que nós estamos aqui nesse mundo para ser sal da terra e luz do mundo, e é possível a gente ser sal da terra e luz do mundo até mesmo no estádio de futebol, até mesmo na companhia dos amigos que pensam diferente, que sejam eles crentes ou não importando. Mas quando a gente tem essa capacidade de discernir, que a gente sabe até onde pode ir, e com moderação, com ponderação, eu acho que nós estamos prestando um serviço ao reino de Deus, porque nós estamos
não como fazem os legalistas, e aí eu estou lembrando de Mateus capítulo 23, que Jesus pega pesado com aqueles fariseus, ele diz assim, vocês atam fardos pesados, difíceis de carregar, vocês impõem isso sobre os ombros dos homens, mas vocês são hipócritas, vocês não mexem nem move um dedo para fazer e cumprir todas essas regras que vocês estabelecem. E depois, mais abaixo, no versículo 13, se não me engano, Mateus 23, 13, ele diz assim, vocês fecham a porta dos céus para os homens. Olha só, que nós, os pastores, temos que tomar cuidado se nós não estamos com o nosso legalismo fechando a porta dos céus por causa do rigor ascético, por causa de tudo isso que nós exigimos. Muitas pessoas já falam, não é para mim, isso aí é para gente mais santa, eu estou desqualificado. Esse legalismo que Paulo combate tanto em Colossenses capítulo 2, ele diz assim, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, por causa de dias, festas, por causa de coisas, não toques isso, não toques aquilo outro. Isso aí, ele claramente diz, isso não tem nada a ver com santidade. Legalismo não tem nada a ver com santidade. Essas regras são regras humanas, são rudimentos humanos, são coisas dos homens, está na cabeça dos homens, da consciência humana, e de repente a gente impõe isso sobre os outros, só que isso não tem poder nenhum contra a sensualidade, contra outros pecados que são da honra. Então, veja só, de repente a gente está se engasgando com mosquito, engolindo um camelo, e esse é o problema. Quando a gente, de repente, fica radical demais em alguns pontos e a gente quebra a cara em outros, está falhando na essência, no coração. Eu acho que a gente pode ter uma vida normal. Sim. Pode ser um cristão normal. Sim, Ou seja, e um cristão normal não precisa ser um cristão carnal. Na verdade, um cristão normal seria uma pessoa cheia do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo ele é cheio de alegria, ele cai na simpatia do povo em derredor, mas de repente esse rigor ascético, essa austeridade toda, leva a gente a ser antipático aos outros. Os outros olham para a gente como ETs desse mundo, eles criticam, eles não têm atração a Cristo, e nós estamos servindo de empecilho, de barreira, e eu não entendo às vezes... que as pessoas que fazem isso estão fazendo isso às vezes por mal, mas sem querer estão fechando a porta dos céus, estão criando mais obstáculos, e é complicado isso. Sem dúvida. Inclusive, eu lembrei muito do texto de Colossenses, que o irmão citou aí na fala, e é só você imaginar quantos professam a fé e são atletas profissionais. Opa! E vivem disso, e não só atletas, as pessoas que trabalham nos clubes, nos times, comissão técnica, assessoria de imprensa, gente, é um campo enorme de atuação profissional. Médicos que trabalham com esporte, fisioterapeutas, é muita gente que, você, como o Bispo Hildo falou, e lembrando do texto muito bem, às vezes você está fechando a porta, fala, então o cara não pode fazer isso, não é uma atividade. Os atletas de Cristo, um ministério que cresceu muito também, nós vamos falar disso, tentar falar de tudo, vamos ver se a gente consegue, mas deixa eu colocar a enquete, para você que nos assiste participar também, e eu vou usar bastante os seus comentários aqui para provocar o Bispo Hildo, viu? Vamos ver se tira ele da casinha aqui, da zona de conforto. Vamos lá. Você encontra a nossa enquete no perfil do Instagram, @programa Vejam Só. E não só essa enquete, muita oportunidade de participar e de interagir com o programa, tá bom? Segue lá o nosso perfil, faça parte, compartilhe também, manda o nosso perfil, fala, segue lá, galera, ou marca o pessoal nas publicações e vamos dominar o Brasil aí, levando esse conhecimento e esse trabalho também, que eu tenho certeza que tem ajudado muita gente. A enquete é a seguinte, ver o jogo do time e não ir ao culto. Rapaz, tá cada vez mais difícil esse conflito de horários aí, hein? E ano que vem tem Copa, hein? Ih, rapaz, aí eu quero ver. É um problema? O que você acha? Ver o jogo na hora do culto. Deixa eu dar as opções. Sim, é um problema. Não, não é um problema. Então vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte você justifica. Olha, é um problema por conta disso. Não, não é problema por conta daquilo. Participe, interage. Eu vou colocar alguns comentários aqui para o Bispo Hildo falar um pouquinho. Mas eu comecei a dar risada, Bispo, porque eu ouvi uma vez de um pastor, eu achei muito, muito engraçado, que ele falou que ele estava pregando, né? E na igreja presbiteriana tem o hábito, não sei como é que é lá na metodista, mas acho que deve ter também. Acaba o culto, o pastor vai lá na frente para cumprimentar os irmãos, né? Então faz aquela fila, o pastor cumprimenta. Aí ele falou que chegou um irmãozinho, perguntou para ele, você viu o Corinthians, pastor? Ele falou, irmão, estava pregando. Como é que eu vou saber? Não, porque foi o jogo e mostrou no celular. Às vezes o cara não sai do culto,
Mas ele tá ali, ó, Tá ali. acompanhando aqui. Texto bíblico que é bom, ele não lembra. Mas o jogo todinho ele foi acompanhando. Então, assim, mesmo que ele vá pro culto, mas se ele não estiver lá, não Onde adianta. é que tá o teu coração? Né? Isso a pessoa pode... Ele pode estar... Assim, como diz, a missa de corpo presente, mas o espírito foi para outro lugar já. Não está ali mais. Nesse caso, era melhor ter ido pro jogo, não era? Eu acho que ele está tendo uma atitude hipócrita ali no caso, né? Então, pense em Deus que tudo vê, que tudo sabe. Agora, eu concordo que, como cristãos, nós deveríamos priorizar as coisas de Deus, ter o nosso coração em Deus, embora a gente... Olha, eu vou contar até um negócio do Ayrton Senna. Boa, vamos lá. Lembra do Ayrton Senna? Muito, né? muito. E era uma paixão, digamos assim. E as corridas bem no horário da escola dominical. Bem na hora da escola dominical. E eu nunca perdi uma escola dominical por causa de corrida de Fórmula 1. E aí eu gravava as corridas, e depois eu assistia sem saber o resultado. Porque assistir corrida de Fórmula 1, sabendo o resultado, você não curte nada. Então eu chegava em casa lá, por volta da hora do almoço, né? E dava o play no videocassete começava lá. Todas as emoções eu sentia. Então, eu acho que dá para coadunar. Não seria problema... Agora, priorizar as coisas de Deus, eu acho que é importante. Eu também gosto muito de futebol, jogar futebol. E eu era um jovem, assim... eu diria assim, eu gostava demais mesmo. Eu gostava muito mesmo de jogar bola. E então, eu tenho um despertamento espiritual com uns 16 anos de idade. A gente jogava de domingo, né? Eu jogava domingo a tarde toda, e invadia e tal. E aí, eu nunca perdi também um culto por causa disso. Sim. Então eu aprendi, olha, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então eu aprendi isso e eu aprendi a priorizar as coisas do Senhor. Agora, se eu vou lá para o culto, fico ligado ali, aproveitando, eu tenho a Bíblia aqui numa página do celular, mas na outra já tenho lá o resultado do futebol, eu acho que isso não é muito legal, não. Eu acho que o nosso coração, a nossa mente tinha que estar nas coisas de Deus ali, priorizar as coisas de Deus, tomar cuidado, aí talvez rever se o futebol não está sendo um ídolo na nossa vida. Que aí eu acho que a gente está caminhando nos temas de idolatria, daquilo que é paixão ou qualquer outra coisa. E pode ser que as pessoas também, não seja futebol, seja a pessoa está lá no culto, mas a cabeça dela está num namorado, na namorada, em alguém, está paquerando dentro da igreja na hora. Não que de vez em quando você não possa olhar aqui e ali, mas assim, no momento do culto... objetivo, né? Eu não estou dizendo que ninguém é de ferro, assim, os jovens principalmente, eu digo, mas assim, o propósito maior, né? Eu lembro quando eu voltei para a igreja com 16, assim, o meu propósito era buscar o reino de Deus em primeiro lugar e tal. E eu estava apaixonado, não via a hora de chegar ao culto, participar das coisas e tal. E até o futebol perdeu aquela preeminência, né? Aquela prioridade na minha vida. Ele caiu realmente para um outro lugar. Continuei gostando bastante, mas agora a minha paixão estava em Cristo, em Deus, no reino de Deus. Agora, eu digo assim, de repente eu estava lá e apareceu a filha do pastor, que mudou o pastor e tal, e eu olhei para ela, né? E você sabe que Deus me falou? É com ela que você vai se casar. Assim, quando eu olhei, estava a família perfilada, toda na frente, cantando. Estou feliz com essa nova família, um cântico antigo. E eu falei, eu também. Eu olhei para ela assim, e uma voz. Foi muito impressionante, sabe, Zeca? Eu poucas vezes na vida tive uma experiência, praticamente 2 vezes, tive uma experiência de algo audível. Eu estava sozinho, eu estava lá na parte de trás, assim, na porta, não tinha ninguém atrás. E eu ouvi nitidamente uma voz que dizia, ei, tá vendo? É com essa aí que essa é a sua prometida, com ela que você vai casar. Eu não lembro as palavras, assim, mas apontava nessa direção, né? E eu estou casado com ela até hoje. Eu demorei uns 4 anos, né? Era muito jovem ainda. Mas que bacana quando a gente pode saber que tem lugar para tudo. E quando você busca Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas e a gente vai ter uma vida que eu diria normal, equilibrada, saudável, né? E que a gente vai ensinando os outros a terem também equilíbrio, né? Há tempo para tudo. Sim, muito provavelmente essa questão do equilíbrio seja o mais emblemático no assunto. De fato, o Bispo Hildo pontuou muito bem logo no início. Existem extremos e problemas. Então, você tem que encontrar esse meio termo. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, Bispo, para a gente conversar, até de um aspecto positivo do futebol. Meu pai se converteu assim, no início dos anos 70,
amava futebol. Inclusive, estava ali às portas da profissionalização no esporte. E quando ele se converteu, a primeira coisa que o pastor falou foi: irmão, não dá para jogar bola. Jogar futebol não é coisa de crente. Então, você vê, nos anos 70, proibido de jogar bola. Não poderia jogar bola. Hoje, e aí eu vou dar um exemplo de um missionário, Bispo Hildo, até para o irmão poder comentar também, um missionário da nossa igreja, que a nossa igreja apoia, ele está na Espanha, atualmente fazendo um trabalho lá na região de Barcelona. E sabe que instrumento que ele usa para evangelizar lá na Europa, lá na Espanha? O futebol. Ele fez os cursos de técnico aqui no Brasil, foi para a Espanha e lá ele treina pequenos clubes das comunidades e a partir disso ele consegue falar de Jesus. E ele traz vários relatos para as igrejas, né, que dão suporte, dizendo, olha, sem o futebol, eles não querem ouvir de Cristo. Mas quando a igreja começa a apoiar, e algumas igrejas deram os uniformes do time, ajudaram a comprar, aquilo foi ganhando a comunidade. Então o futebol virou um meio de evangelização. Olha que engraçado, olha os extremos. Na década de 70, proibição todo não pode, crente não pode. 2021, na Europa, né, naquele continente pós-cristão, o futebol está introduzindo e voltando a dar oportunidade do evangelho ali na região. Eu também me vali do futebol, do meu amor pelo esporte, para levar meus amigos para Cristo. Eu comecei, depois desse despertamento espiritual, eu comecei a querer que meus amigos tivessem a mesma experiência que eu. Estava numa vida abundante com Cristo e tal. Aí eu ia jogar bola com eles e quando terminava eu sempre estava convidando um, convidando outro. E foi assim. E nós formamos um time fantástico de futebol da igreja, porque meus amigos se converteram, eles eram os melhores do bairro. Nós ganhamos um monte de campeonato a gente tinha campeonato da denominação, muito divertido, muito bom. Ganhamos vários campeonatos, até disputamos Copa, eu lembro, Copa Glacurite, estou fazendo até propaganda. E a gente disputava com até assim, semiprofissionais e tal, um time muito bom, e muita gente se converteu. E a gente fez uma vez no colégio, que a gente começou a evangelizar o colégio também, a partir daí houve um movimento. Todo o intervalo das aulas a gente evangelizava e ficamos famosos assim dentro do colégio. E o nosso time de futebol nós éramos praticamente a seleção do colégio. Aí nós fizemos um desafio, seleção do colégio versus seleção da igreja, dos crentes. E nós ganhamos, né? Da seleção do colégio e todo mundo torcendo. Então, dava uma visibilidade, abria umas portas, eles aprendiam assim, olha, crente não é assim, antissocial, crente até que é legal. Quer dizer, eles começavam a perceber, acho que até dá para eu ser também, porque não tinha todo aquele rigor ascético, toda aquela austeridade, aquela coisa de ser crente sisudo, de mal com a vida, brigado com o mundo, julgando todo mundo com o dedo em riste, porque isso, então, nos anos 70 era comum, essa visão dos crentes como pessoas que vivem em outro mundo, que se vestem completamente fora da moda. Então, vestir-se na moda. Hoje você colocou um terno da Garbo. Você sabe que o meu primeiro terno que eu comprei foi da Garbo? Não tinha nada a ver com propaganda, mas eu lembrei a Garbo porque foi o terno do casamento. Com 20 para 21 anos de idade eu comprei e me casei. Mas a gente não usava terno, né? Os jovens daquela época. Então ver, de repente, jovens usando terno era alguma coisa que parecia, poxa, eu não vou querer me converter porque eu não vou querer usar esse uniforme, né? Parece essa coisa que enquadra. Para alguns até, pode ser em determinados contextos até bacana. Então agora eu vou poder usar terno, eu vou ser alguém, ou vai dar uma noção de dignidade humana. Mas, no geral, para jovens e tudo, é alguma coisa, é um universo estranho, né? Então, são coisas assim simples que eu acho que a gente, de repente, a gente atribui a religiosidade ou a expressão da fé a coisas que são totalmente secundárias. Se você faz, se você não faz, pouco importa. Isso não pode ser a essência, mas de repente a gente está fixado, tem que ser assim, crente tem que ser assim, tem que vestir assim, tem que agir assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente estabelece o cristianismo como um livro de regras que eu acabo entendendo que faz mais mal do que bem, promove mais carnalidade e hipocrisia e juízos do que santidade verdadeira.
torna-se uma comunidade onde vai ter os pardaizinhos. Então, eu imagino, depois de uma fala dessa, se de repente um crente é visto com uma camiseta de time ou em algum ambiente ou torcendo, alguma coisa assim, ele vai ser já criticado por aqueles que se tornam agora os fiscais do pastor, que vão já ligar para o pastor ou mandar alguma coisa ou fazer comentários. Então, a igreja, o ambiente da igreja fica um ambiente de fofoca, de maledicência, de juízo, de julgar. Onde é que está a espiritualidade disso, né? A Bíblia não diz que os que torcem para time de futebol vão para o inferno, mas fala que os maledicentes, aqueles que julgam, não julgueis para que não sejais julgados, com a mesma medida que julgares, sereis julgados. Então, a gente, de repente, está incorrendo em perigos gravíssimos. E quando a gente começa a entender a santidade em termos só de proibições, de legalismo, de um livro de regras, a gente está sempre focando naquilo que não pode, naquilo que não pode, naquilo que não pode. Quando a gente foca naquilo que não pode, a gente caminha na direção daquilo que não pode. É como dizer para uma criança, olha, não bota o dedo nessa tomada. Até então ela estava até meio alheia à existência daquela tomada, mas de repente ela começa a olhar, não posso tocar naquela tomada, e só de não poder, ela começa a ter, a tomada começa a ter mais atenção. Você sabe quando você está aprendendo a dirigir, um erro de pessoas que estão ali, são principiantes, é querer, numa curva, fugir da margem externa. Então, ela está muito preocupada em fugir da margem externa e fica olhando para a margem externa, e normalmente o que se vê é que eles... porque olham, eles acabam caminhando, então eles estão sempre corrigidos. Eles vão, porque estão olhando, e a nossa tendência natural é ir na direção daquilo para onde os nossos olhos estão apontados. E todo o piloto, todo motorista experiente sabe que quando a gente faz a curva, o nosso foco principal é olhar para a margem interna. Quanto mais próximo, e menos preocupado, quanto mais afastados da margem externa, mas quanto mais próximos de Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo. Ele é a nossa inspiração, sendo imitadores de Cristo, querendo parecer imitadores na sua compaixão, na consciência da graça que nos alcançou, e não nos sentimos melhores porque nós, afinal de contas, somos assim, então nós somos superiores. Olha, Zeca, eu vou falar um negócio aqui, foi uma experiência. Eu teve uma fase da minha adolescência, com uns 18 anos de idade, 17, na verdade, eu comecei a buscar muito a plenitude do Espírito e para vigílias e coisas assim, querer ser cheio do Espírito Santo. Embora eu acho que eu já era, tá, antes. Mas é porque eu estava com algumas informações que me julgavam. Então acho que você não é e tal, você tem que ter. Então eu estava assim nessa pegada. E aí, uma pessoa que era uma espécie assim de guru espiritual dentro da... Olha, tem uns negócios meio assim, como se fosse um guru espiritual dentro, um modelo de espiritualidade que eu considerava naquela época. Conversei com ele e ele trouxe assim, num ato de revelação, algo assim, olha, Deus está pedindo o teu cabelo. Porque naquela época a gente tinha o costume de cortar o cabelo, era a moda dos jovens, para cima da orelha, fazer um negócio assim. E ele falou que Deus estava pedindo cabelo porque Deus estava se agradando muito de mim em muitos aspectos, mas nesse, se eu quisesse ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e tal, eu teria que cortar o cabelo para cima. Eu fazia qualquer coisa na altura do campeonato para agradar a Deus. E entendendo isso, eu cortei o cabelo, falei, como o Reco, né, de quartel. Eu quase perdi a namorada, né, porque eu já sou meio cabeçudo, então eu fiquei meio feio mesmo na parada. Não combinou muito, deu ruim. Deu ruim com ela. Mas é interessante observar que, a partir daí, aí você acha que eu estou me sentindo mal. Não, agora eu estou me sentindo por cima da carne seca. Eu olhava todos os jovens do mundo, eu estava no ônibus, era office boy naquela época, estava no ônibus assim, andando, ficava olhando os jovens e falava assim, não tem a revelação, não tem esse grau de espiritualidade, eu estou assim porque com isso eu estou mais próximo de Deus. Então, eu entendi a minha proximidade de Deus no cumprimento de tais regras e tal, e eu era muito arrogante, muito presunçoso espiritualmente, né? Então, eis aí um perigo muito maior do que torcer, digamos, de maneira equilibrada, socialmente, uma diversão, alguma coisa assim, que a gente coloca num patamar de coisas mais periféricas da existência. Sim, sem dúvida. Espírito, eu vou colocando alguns comentários aqui e
e vai falar muito, obviamente, respondendo a nossa enquete, dessa relação culto e jogo. Imaginando que hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia já tem jogo de segunda, de terça, todo dia tem jogo. Horários diferentes. Mas há uns tempos atrás era muito colado, assim, era o domingo, dia do culto, e dia do futebol. Certo? Vou começar com um comentário do Leonardo. E ele fala o seguinte, ó: o culto edifica a nossa vida, o jogo não. Então, temos que buscar primeiramente o que vem do alto. Fazendo aqui uma clara relação com essa importância do culto, do momento do culto. E muita gente também comentando, o bispo, do dia do Senhor. Então, que tem que ser um dia reservado, preparado, dedicado para isso. Queria que o irmão fizesse alguns comentários aí. De fato, tem que ser isso? É dessa forma? Se for assim, como é que o próprio jogador de futebol vai professar sua fé, então, ou quem está envolvido com esporte? Então, vamos lá. Eu acho que a prioridade, claro, é a prioridade do culto. O culto traz edificação, a escola dominical, as coisas de Deus, tudo bem. Mas, se você tiver que escolher, se tiver em horários assim iguais, então, e você pode fazer, você tem poder para fazer essa opção, então é natural que você vai priorizar as coisas do Senhor, né? Agora, fora desse horário, eu não vejo problema algum. A não ser que seja com fanatismo, seja com uma paixão desmedida, alguma coisa que vai ocupar ali o centro. No caso do Dia do Senhor, hoje em dia as pessoas estão guardando menos o Dia do Senhor. Tempos atrás, assim, talvez séculos atrás, isso era muito mais observado, né? Eu acho que se nós, como sociedade, assim, se fosse uma sociedade mais cristã, se os católicos e os evangélicos realmente fizessem assim um pacto nacional, como somos maioria e tal, que tal a gente priorizar o Dia do Senhor? Eu acho que seria bacana. Não vamos evitar trabalhar no Dia do Senhor, eu acho muito bacana, porque aí seria o dia daquele nosso encontro. Hoje está meio difícil, porque as pessoas estão trabalhando no domingo. Tá? Então, se a gente pudesse santificar o dia, sem legalismo, mas assim, seria uma coisa interessante. É um dia em que aquela comunidade, aquela nação, aquele povo, ele prioriza, ele reserva para as atividades mais espirituais, para os encontros da igreja, para coisas assim. E o que não impediria de ter uma partida de futebol, mesmo dos irmãos da igreja ali na quadra, ou no campo, ou em algum lugar assim, mesmo nesse dia. Mas eu digo, seria um dia da família, da igreja, do descanso, do lazer, diferente. Então, o princípio do Dia do Senhor, ele deve ser preservado. Agora, nós vivemos numa sociedade onde essas coisas não estão em vigor, no geral. E nós vamos ter problemas com os nossos irmãos que trabalham. Eu trabalhei na Record, no departamento esportivo, tá? Da Record, durante 8 anos eu trabalhei na Record. Silvio Luiz era meu chefe, Luciano do Vale passou por lá, Flávio Prado, amigão ali e tal, trabalhando com eles durante 8 anos. Eu trabalhei no esporte, eu trabalhei 6 anos. 6 anos. Basicamente muito de domingo. De domingo. E eu teve uma época que eu era rádio escuta. Rádio escuta, eu fazia o seguinte, eu pegava os resultados do futebol, né? Então, lá era a rádio e a TV Record. Então, eu passava para a TV. Sabe os caracteres ali que davam o resultado dos jogos? Eu era responsável por isso no domingo, estava na programação de domingo, ou filme, ou qualquer coisa. De repente mudava, alguém fazia gol, eu colocava isso. Então, fiz isso por muito tempo e tinha aquele jogo, às vezes, dos horários de Mato Grosso, por exemplo, que é diferente. Então, terminava mais tarde. E, às vezes, o nosso culto era 7h30 naquela época, e eu tinha que sair da TV Record, pegar ônibus. E eu era candidato ao ministério e tinha plantado uma igreja. Na verdade, eu era o pastor dessa igreja. E essa igreja já estava com uns 80 membros só no primeiro ano. E eu tinha que dizer para eles, olha, hoje vou chegar para pregar, entendeu?
Mas era o meu ganha-pão, a igreja ali, eu dava mais para ela do que ela para mim. Eu não recebia nada praticamente da igreja, né? Então eu amava a igreja. Eu deixava de... Naquela época eu não estava mais jogando bola, porque eu não tinha mais tempo. Eu fazia o seminário à noite, durante todas as noites da semana, trabalhava. Eu tinha outro emprego na Record, que era operador de telex, trabalhava na produção também da Record e tinha, na verdade, 3 funções e fazia essa... E eu precisava disso para sobreviver. Com tudo isso, não ganhava muito. Com tudo isso, era para ganhar e viver apertado ainda, né? E sábado à noite eu estava no culto dos jovens, que a gente fazia programação, e domingo de manhã a escola dominical, e domingo à noite era o culto, fazia isso. E quando eu comprei um carro, tinha um carro já, eu ainda levava os irmãos lá para o Jardim, de Cidade Ademar, para o Jardim Ângela, ou então para a estação do metrô, para poder ainda ajudar. Então, essa é a minha vida. Minha vida era a igreja, minha vida era o reino de Deus, e na Record eu evangelizava. Tínhamos lá até um diretor da Record, numa época que a Record era do Paulo Machado de Carvalho, sim. Até passou... O Silvio Santos também teve escritório lá na TBS, né? Era a TBS antes. Isso eu estou falando de 1980, eu fiquei lá de 80 até 88. Então, esse período todo. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: eu tive conflitos a respeito dessa questão. Poxa, então eu tenho que trabalhar, então, mas só que eu entendi da parte de Deus que eu podia, e eu fiz bem em ajustar, em caminhar. Veja, que eu fiz tão bem porque a igreja cresceu, a igreja, eu fazia visitas, então priorizava, ela se tornou uma igreja plena, ela existe até hoje. Eu me tornei um pastor pleno. Um dia eu pude ser um pastor de tempo integral, sim. Entendeu? Então, tudo isso no devido tempo. Então, há tempo para tudo. Inclusive, bispo, é interessante falar sobre esse aspecto, e eu não sei se interfere de maneira mais emblemática. Aqui no Brasil, é óbvio que o futebol é um esporte mundialmente famoso e reconhecido. Não sei nem se é o mais praticado no mundo. Mas aqui no Brasil está muito ligado com a nossa cultura. Faz muito parte do brasileiro. E eu quero colocar um molhinho aí nessa história aí. Ano que vem é ano de Copa. E tem muito jogo da seleção. Tem empresa que fecha no dia do jogo, ou que muda o horário do expediente. Polêmica agora, hein? Põe aí o toque de polêmica do programa. Igreja que muda o horário de culto. Tá certo ou tá errado por conta do jogo? Olha, eu não vejo que esteja errado, porque o horário do culto não é sagrado. Como não, bispo? O horário... 19 horas não é a hora do... Não é a hora sagrada. Eu acho assim, você vai receber a tabela da Copa com muita antecedência. A gente conhece o povo brasileiro e o significado disso, até o nacionalismo, sim. Essa coisa toda, né? Então, se o pastor quiser... Não é errado nem uma coisa nem outra. Se o pastor quiser manter o horário de culto e tal, e deixar todo mundo naquela berlinda, porque na hora que sai fogos, isso vai desvirtuar um pouco o clima do culto, sim. Ou gritos ao redor e tal, ainda mais se for a final da Copa, né? Sim, uma coisa assim. Sim. Então, eu não vejo que seja errado você fazer uma programação naquele dia. Então, olha, por que nós não vamos assistir o jogo todo mundo juntos? Vamos fazer o culto nesse horário antes do... Eu acho que sempre antes do jogo faz o culto antes para depois. E faz uma programação social, faz um almoço, faz um lanche, reúne todo mundo tem um congraçamento maior. E depois vão assistir o jogo juntos, ou então depois despede o povo, cada um vai para sua casa, vai assistir... Qual o pecado nisso? A gente está fazendo alguns ajustes diante de uma realidade. A gente agora, com a pandemia, não teve que fazer alguns ajustes, como mudar, às vezes, adaptar, né, a realidade. Então, eu acho que é uma questão de ajuste e nós não deveríamos nos sentir mal, até mesmo para termos mais gente, até mesmo para servirmos melhor e não termos distrações nessa hora, porque sabemos que vai ter muito barulho e também tem outra coisa. Pode ser também que tenha problema, às vezes, no trânsito e tal. Sim. Então, a gente, naquela hora, muita gente se mobilizando, né? Porque se o horário é do culto, assim, muita gente saindo de uma casa para outra, ou depois também meio doido. Sim, então, sim. Com muita calma, eu não vejo problema nenhum. Né? Eu fico pensando assim, da perspectiva de Deus, se Deus está fazendo tanta questão. Gente, se organizem.
me adorem em espírito e verdade, nada de tem que ser desse jeito, nesse horário. Então, de repente, a gente santifica aquilo que não é santificado na Bíblia. Sim, sem dúvida. Vou colocar outro comentário, Bispo, do Clarkson Souza, e ele vai falar um pouquinho, inclusive, sobre a nossa ideia aqui principal, né, que é o crente de meia tigela. Ele fala o seguinte, lógico que é um grande problema. Vai levando isso e quando percebe já está frio na fé. O Clarkson colocou uma questão aqui, obrigado, viu, Clarkson, que é muito emblemática, o Bispo, que vai falar dessa tabulação da fé. Então, por exemplo, o cara que acompanha o futebol, então o nível de fé dele é um pouquinho mais baixo, não está tão espiritual. O cara que torce para um time, acompanha, então é assim. Tem essa medida aí da fé, assim, ou o cara pode acompanhar o time e ser um grande homem de Deus, ou uma grande mulher de Deus também, né? Pô, eu conheço a maior parte dos pastores que eu conheço, a maior parte dos líderes cristãos que são muito queridos. Eu poderia citar nomes, eu vou evitar citar, mas gente que vocês amam, gente cheia do Espírito Santo, gente que são os pregadores sabe, os que poderosos na palavra, ministérios assim, muito bem-sucedidos, gente íntegra. Meu, todos eles torcem para algum time, a maioria deles para o Corinthians ou para o Flamengo, alguns deles até para o Palmeiras, São Paulo, Santos. E a gente se diverte, já fui com eles em campos de futebol, já fui assistir jogo do Corinthians. Uma vez eu encontrei o pastor da igreja no jogo. É? Eu estava na arquibancada, ele estava lá no Pacaembu ainda. E fiz isso socialmente, porque fui com um grupo de pastores. Pô. Foi divertido. Assim, jogo do Santos, vi o Neymar, era o Ganso e o Neymar, e era acho que era um sábado à tarde. Foi gostoso, fomos lá, sabe? Não sei, é uma coisa social. Então, queridos amigos, eu estou passando os nomes aqui, gente tão boa, e a gente brinca um com o outro, e a gente se diverte. Bispos da Metodista, né? Eu sou da Metodista ali, com meus colegas bispos, e um é cruzeirense, outro é de outro estado. É muito divertido quando você sabe levar isso na boa. A gente ri um do outro, a gente não se ofende, a gente se respeita, a gente se ama. E é uma coisa da periferia da nossa vida, do nosso coração bate, o bico, né? O coração está no bico da chuteira da fé e não do esporte. Agora, uma pessoa pode esfriar? Pode por qualquer coisa, pode por causa de um namorado, por causa do emprego, também pode virar uma idolatria, né? Questão do emprego, do filho, da família. Você pode se esfriar na fé por negligência, ou porque seu coração não está em Deus, mas não é por causa disso ou daquilo necessariamente, é porque você não está cultivando o seu relacionamento com o Senhor, os seus olhos estão assim, meio distraídos, estão olhando para lá e para cá, você está tendo isso como um ídolo na vida, e esse é o problema. Via de regra por você mesmo, né? Que a nossa síndrome de Adão de buscar culpado, né? É o futebol que me desviou, ou o emprego. É o seu coração, a inclinação do seu coração, né? Então, pode ser que para alguns eles precisam realmente de abstinência, porque eles estão viciados em videogame, ou em futebol, ou em bebida. Mas isso é uma questão muito particular dessa pessoa, que precisa realmente abster-se, manter-se longe, porque não tem controle, porque aquilo é alguma coisa que mexe tanto com o indivíduo, que essa pessoa é dominada por aquilo. Então, nesses casos, sim, mas são casos pontuais, a gente não pode pegar porque para eles tem que ser assim e impor isso para todo mundo, porque para outras pessoas é normal, natural, ninguém está deixando de amar a Deus sobre todas as coisas, que é o grande mandamento. Deus não está dizendo que a gente não pode amar outras coisas, ele está dizendo que Deus sobre todas as coisas. Sem dúvida. O Bispo falou de pessoal, eu mesmo tive uma época na minha vida que eu comecei a observar isso. Assisti o jogo ali antes do culto, e às vezes ficava meio atormentado com isso, ou muito eufórico, e chegava na hora do culto, aquilo estava afetando. Aí o que eu comecei a fazer? Eu resolvi torcer para o meu time ficar na Série B. Aí, cara, não tem mais jogo de domingo, joga de terça, joga de sexta. Faça isso você também. Torça para o seu time ficar na Série B, que você não vai ter problema nenhum com o domingo. Vai ficar tranquilo no domingo. Cara, o que eu posso fazer, né? Mas é verdade. Então, torce para ficar na segunda. Tá bom? Fica a dica aí pro pessoal da primeira divisão. Para com isso.
vai para a Série B, que é a melhor coisa. Não vai ter conflito. Nenhum conflito. Bispo, outro detalhe que me chama a atenção, e eu vou resgatar aqui um episódio que eu achei muito interessante, o Jorginho, que foi lateral direito da seleção brasileira, hoje é técnico. Sim. Se eu não me engano, ele está até no Cuiabá. Cristão, professa a fé e fala disso muito. Ele assumiu o América do Rio de Janeiro uma vez. E o símbolo do América era um diabinho. E aí ele fez uma campanha para mudar o símbolo do time, o mascote. É óbvio que não deu resultado, a torcida não queria aquela coisa toda, mas ele foi nessas questões de fé. Muito do futebol está ligado com isso, com a fé. Não necessariamente com a fé cristã, né? Tem muito de outras manifestações culturais, né? E religiosas também. Como é que o cristão lida com isso? Tem time que o crente não pode torcer por conta dessa ligação assim, ou isso é irrelevante, bispo? Eu acho que isso é irrelevante. Você tem que entender que você está dentro de uma cultura que é uma cultura pagã, que é uma cultura sincretista, de ídolos, de imagens e tal. Se você começar a encafifar com isso, primeiro que os ídolos não são nada, segundo o apóstolo Paulo, eles não são nada, mas tem crente que acha que são. Sim. Tem crente que bota poder neles, quando eles não têm poder algum. Eles têm olhos, mas não veem, tá? Eles têm boca, mas não falam. Eles não são nada. Os ídolos não são nada. Os idólatras estão enganados, iludidos, e de repente os crentes estão caminhando, dando, digamos assim, dando motivo para o idólatra ser idólatra, dizendo, não, realmente tem, olha, fuja, que está botando mais capeta no negócio do que tem, né? Digamos assim, embora a idolatria seja algo que deva ser realmente evitado. Eu não estou aqui defendendo a idolatria, eu estou combatendo a idolatria dizendo que os ídolos realmente não são nada. Agora, é o seguinte, o seu ambiente de trabalho, você chega lá, às vezes o diretor, o presidente, é de alguma religião não cristã ou de uma outra religião cristã que também é idólatra ou qualquer coisa, e tem lá um ídolo tal, e tem... Sabe, ou é o São Jorge para alguns, ou é alguma coisa do espiritismo, ou de outra, o budismo. Eu queria dizer, se você for levar isso a ferro e fogo, você vai ter que sair desse mundo. Você não vai num restaurante, porque aquele restaurante, eu vi lá uma imagem de fulano de tal. Eu não vou na Bahia comer em lugar nenhum. Nossa, na Bahia. Na Bahia eu não vou comer. Que isso, gente? Tudo recebido com ações de graças, né? Então, eu acho que você tem que tirar isso de letra, porque senão você vai ficar vendo o diabo onde não tem diabo, ou botando o diabo onde não tem diabo. Né? Eu acho que, calma, a malignidade do mundo não está necessariamente nessas coisas. Sim. A maldade está em outras coisas muito mais claras, né? Que de repente a gente acaba encafifando com coisas que eu diria assim, menos importantes e tropeça nas grandes. Sim, nas que são importantes mesmo. Naquelas que... Vamos colocar um contraponto aqui nessa história, e eu vou colocar o comentário do Marcelo Lino, e é o comentário de número 4 que a gente separou, e o Marcelo colocou uma questão que hoje em dia faz muito sentido. Talvez alguns anos atrás isso não fosse tão marcante, mas o Marcelo fala o seguinte: se a pessoa vai ao culto 3 vezes na semana, ele não vê problema de, no domingo, por exemplo, a pessoa assistir o jogo. O problema é para os domingueiros, que só abre a Bíblia no domingo. O Marcelo colocou uma outra questão aqui que vai falar muito com a gente, né, bispo? Ou com o cristão. O domingo é o dia, é importante, mas só no domingo também não resolve nada, é um grande problema. É verdade. Para o meu querido irmão Marcelo, eu diria o seguinte: cuidado com esse pensamento. Eu já estou indo em outros, aquele lá, eu vou abrir mão, quando aquele lá é o principal. Quando aquele lá é o dia do congraçamento, é o dia do agrupamento maior da igreja. Você faz falta. A sua falta vai ser sentida. Você é uma bênção. A sua presença é enriquecedora. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fomos plantados por Deus no corpo de Cristo. Não deixe de congregar. Não estou querendo dizer com isso que você, então, vai no domingo e deixa os outros. Mas, ao mesmo tempo, na medida do possível, privilegie as reuniões, né? E, principalmente, aquela que é a principal.
onde vai ter a ceia do Senhor, onde a gente vai estar ao redor da mesa, onde a maior parte dos irmãos vão estar lá. Eu vejo com muita preocupação esse costume que agora, depois da pandemia, ficou quase que consagrado, das pessoas, hoje eu não preciso ir ao culto. Aí eu assisto online. E isso que eu ia falar, e o depois? Então eu vejo o jogo, depois eu vejo o culto. Depois eu vejo o culto online. Gente, você não está entendendo e discernindo aí o seu papel no corpo de Cristo, a edificação do corpo de Cristo, a prioridade que deve ser. Você foi plantado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, porque Deus tem dons e talentos na tua vida para a edificação desse corpo. E por isso a exortação do autor de Hebreus, não deixem de congregar, não deixe de congregar, por favor, não faça isso, priorize as coisas de Deus, né? Tem lugar para tudo, assista o VT no jogo, os melhores momentos. Se ver só os melhores momentos, ele vai ficar bom, né? Porque daí você tira toda aquela parte chata, de toque para trás. Vai ter menos dor de cabeça. Boa. Bispo, outra questão que eu quero tratar, via de regra, o futebol é uma paixão que passa de pai para filho. Como é que lida com essa questão, assim, às vezes de incentivar, mas já vai colocando um limite logo no começo, de mostrar isso pro filho, de botar a camisa, de fazer torcer? Como é que fica essa questão aí pro filho? Dando mais uma apimentada, tem muito pai que pro futebol é rapidão com o filho. Põe a camisa, ensina o hino, os gritos da torcida, a escalação. Agora para orar com o filho, para ler um versículo bíblico, para ensinar alguma coisa. Pais que nos ouvem, se você se enquadra nessa questão e você é um cristão... De meia tigela? Você é um eu acho que aí você está de meia tigela mesmo, hein? Pegamos aqui. Aí entrou nesse tema mesmo de cabeça. Por quê? Você está discipulando o seu filho por as coisas do futebol. E está isso revelando aonde é que está o seu coração, o que é que bate forte, quais são as suas prioridades, quais são os seus valores. Você está entregando aí de bandeja para o adversário, o acusador da sua alma, né? Que você realmente ama o futebol mais do que a Deus, quando, em relação às coisas de Deus, se é o caso, né? Você releva ao segundo plano, você não tem o mesmo interesse. Então, eu posso dar testemunho pessoal, como eu nunca fui um torcedor fanático de futebol, eu levo na brincadeira mesmo, eu torço e ganho, eu fico contente, mas também não é aquela alegria também, contente ali na hora, depois passa, acabou, e se perco também, fico triste, é um desapontamento assim, momentâneo, mas depois passa, acabou. Não virou uma madrugada na Marquês de São Vicente comemorando? Não vi, mas eu gostei de ver os melhores momentos, de ver os comentários, o que estão dizendo, a festa brasileira, talvez eu até possa confessar que eu gostei de ver a decepção dos flamenguistas, porque estavam com muita arrogância, muita empáfia. E aí eu tinha até os textos bíblicos. Aliás, só para complementar, foi o próprio Felipe Melo que no final do jogo citou o versículo, né, que a soberba precede a queda. Precede a queda. E o que se viu também, realmente. Você aprende lições do futebol, aprende lições. Sem dúvida. O apóstolo Paulo usa o atletismo como modelo, dada a ideia de que ele assistia, de que ele admirava e de que ele valorizava e de que... Conhecia a preparação. Ele via isso com admiração, falou assim, olha, todo atleta, né, ele se prepara, ele se contém, ele tem regras assim para poder alcançar a medalha de ouro, digamos, o prêmio para ser campeão. Vocês, cristãos, façam mesmo em relação às coisas espirituais, né? E Paulo vai discorrendo. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir, acho que do versículo 26, 27, finalzinho, entra no 10, ele falando sobre toda a necessidade da gente se empenhar também espiritualmente. Agora, quando eu tive filhos, eu tive 3 rapazes, né? 3 meninos, hoje todos casados e tal, tenho netas, mas quando eles eram crianças, eles viram que eu torcia para um time de futebol. E todos eles, a princípio, então começaram a torcer também. Nunca forcei nada em relação. Mas só que o Palmeiras passou uma fase muito ruim e o São Paulo estava ganhando tudo. Infelizmente, para os palmeirenses. São Paulo era, acho que, bicampeão do mundo, uma coisa assim. Época de Tele Santana. Aquela coisa de Tele Santana. Bom, era a época que eles eram meninos.
E tinha um pastor assistente lá da minha igreja, que era São Paulino, ele comprou a camiseta de São Paulo, ele fez um doutrinamento. E eu não me importei. Eu não me importei porque, aí você veja o nível, eu falei, pô, tem problema que meus filhos sejam São Paulinos. E eles começaram a torcer para São Paulo. Mas logo veio a era Parmalat. E agora, quem estava gritando é campeão todo ano. Mudou tudo. Quem estava disputando o final, quem ganhando Libertadores era o Palmeiras. E eles me viram torcendo ali, mas na boa. Todos são palmeirenses hoje. E a gente estava junto agora no churrasco, celebrando quando ganhou, abraçando. Isso tem um pouco a ver, eu levei no estádio, poucas vezes, nós não fomos muito ao estádio quando eles eram crianças, mas quando eles eram, eu levei no São Paulo. Já que eles eram São Paulo, foi assim, sabe? Então entenda que eu não tenho nesse negócio, apego ativo, essa coisa, eu não tenho, não. Mas sou palmeirense, tá? Mas não tem essa coisa toda. Então, eles foram, eu levei. E agora, mais recentemente, quando inaugurou o estádio novo do Palmeiras, fomos lá algumas vezes. É divertido, fui com minha esposa. A gente sabe que lá tem, às vezes, palavrão e isso é um ambiente ruim. Mas tem na rua, então você não vai deixar de andar na rua também por conta disso. Tem no ambiente de trabalho também, você não vai pedir demissão. Na escola, então, eu nem diria. Então, você não vai sair da escola. Então, a gente tem que saber viver no mundo. A gente está no mundo. Não é do mundo, mas está no mundo. E tem que saber se comportar, tem que saber filtrar. Eu acho que isso é importante. E é legal a relação, acho que pai e filho. Então, esse negócio de torcer, tem um elo afetivo, tem pessoas que o papai já foi, né? Mas ele continua torcendo, ele lembra. Mas não precisa, por isso, se tornar um fanático, alguém que vai odiar o outro, vai ficar só escarnecendo, só incitando mais a rivalidade, que eu acho que isso é estúpido, isso não é cristão. Vou contar duas histórias aqui, uma para ilustrar essa questão, Bispo. A torcida do Atlético Mineiro, recentemente campeão brasileiro, 30 anos de espera. O próprio clube fez uma campanha, assim, o departamento de marketing, no último jogo no estádio, de levar lembranças dos torcedores que não conseguiram ver o título. Então, foram vistas muitas imagens. Olha, meu vô, que me deu o amor pelo Atlético, não viu. Todo esse simbolismo e esses laços familiares. Então, você vê, não dá para você falar que você não incentivar esses laços, incentivar a família, esses vínculos, não é algo positivo. E foi uma campanha muito interessante, então muita gente chorando no estádio. Renderam belíssimas imagens. Interessante. A mídia explorou bastante e foi bem emblemático. Foi bem emblemático desse resgate da história, de quem levou e trouxe paixão e memórias e tudo mais. Foi muito legal. Interessante. Segunda história, tem um colega que o pai dele não... Até deixava ele ir no futebol, mas ele tinha uma restrição, que ele torcia para um time... E eu não vou citar o nome aqui, mas logo você vai descobrir que a torcida cantava uma música que falava assim, Todo-Poderoso, e veio o nome do time. Todo-Poderoso e o nome do time. E o pai falava assim, você pode ir, mas você não pode cantar essa música, porque Todo-Poderoso é só Deus, e não o time. E o menino ficava meio assim, aí não cantava. Nessa parte ele... Tem que ter alguns cuidados mesmo, assim? Eu acho que sim. Ou não, é mais da boca para fora? Eu acho que também as pessoas falam coisas assim... eu adoro sorvete. Então, não pode falar eu adoro sorvete porque adorar é só Deus. É claro que o que se entende quando a pessoa... É uma expressão idiomática. Eu acho que deve evitar, na medida do possível, vamos evitar para consagrar essa palavra para Deus, adoração única e tão somente para Deus. Mas será que nós entendemos que essa pessoa está cometendo um ato de idolatria ao dizer que adora feijoada, adora churrasco, adora, sei lá, final de ano, adora o Natal, adora... Mas eu pelo menos, eu filtro. Sim. Eu entendo isso dentro daquele contexto e sei que aquela pessoa, ao dizer isso, ela não está querendo dizer exatamente que ela é idólatra, não, é que ela gosta muito daquilo. Só isso, é uma maneira de expressar, é como a gente aprendeu, como a gente ouviu tanto, né? Se for possível mudar isso, melhor, né? Agora, ficar encrencando com isso, que eu acho que é um problema, que a gente está com picuinha, né? Com alguma coisa, quando o problema não é o que se falou, o problema é a intenção. Né? Então, a gente teria problema com as frases que dizem coisas boas, mas que por trás a intenção é ruim. Entendeu? O problema sempre da comunicação é a intenção. Se você usar de uma ironia, tá bom,
quando de fato não está nada bom, né? Quer dizer, você, ao dizer coisa boa, mas do jeito que você diz e dentro daquele contexto, está claro que não está bom. Então, o que é a comunicação? Se não, digamos assim, alguns signos que têm significado e que expressam, mas dentro daquele contexto, o que é que está expressando? Então, entender isso, talvez eu desse um desconto para essa frase dentro daquele contexto, e eu sabia que esse menino não considera esse Timão, o todo-poderoso Timão, o ídolo dele, vai estar lá. Ele está de bobeira ali com as pessoas, é claro. Se puder evitar, se ter essa consciência, falar, não é apropriado. Então, aí eu diria uma coisa da consciência de cada um. Sim, sim, sem dúvida. Já que falou da consciência, deixa eu aproveitar essa questão, porque o apóstolo Paulo ele trata de um detalhe que eu acho muito difícil, que ele fala do escândalo. Então ele vai, se você não tem problema, você faz e tal, e ele vem ali, como o pessoal diz hoje, passando um pano. Vai ficando tranquilo, mas chega uma hora no texto que ele fala, olha, mas se o seu irmão se escandaliza, não faz. Aí que eu acho que pega. E eu fico com muita restrição em vários aspectos por conta disso. Porque eu sei que às vezes a pessoa pode se escandalizar. Como é que nós vamos tratar essa relação, assim, do outro? O apóstolo Paulo fala do fraco, né? Para não ser motivo de tropeço também. Como é que vai funcionar isso, bispo? Olha, o Paulo ali, ele diz como deveria funcionar. Ele fala assim, aquele que come carne, não julgue, ou seja, não despreze, ele usa. Quem come carne, não despreze quem não come. Quem não come, não julgue quem come. Então, dentro do contexto da igreja, dentro da igreja local, esse é o critério. Eu acho que a preocupação de escandalizar seria talvez para aqueles que estão chegando agora, ou os que são de fora, que normalmente não são os que se escandalizam hoje em dia com essas coisas. Sim. A gente tem problema com quem já é crente, e às vezes crente de longa data, que tem legalismo, que tem coisas assim, que se escandalizam com tudo e tal, e que querem impor o seu jeito de ser. Então, em algumas igrejas, você não pode tomar café. Você não pode comer carne de porco. Então, diz o apóstolo Paulo, ninguém vos julgue por causa de bebida, de comida, ou por causa de guarda de sábado, ou por... Já toquei numa denominação aí de um passando. Ou na outra que proíbe futebol, ou proíbe torcer. Gente, isso aí não é o sério no coração. Então, você tem a fé que você tem para você mesmo. Agora, não vem querer impor regras para mim ou para qualquer outra pessoa, julgar ou me desprezar. Eu não admito isso. O apóstolo Paulo diz, não admita que ninguém te julgue. Então, entrar nesse jogo de eu agir de acordo com a consciência da outra pessoa, então eu anulei por completo essa questão. Então, eu vou ter que deixar de comer mesmo porque o outro me julga. Paulo diz assim, não julgue. E ele está dizendo para você que julga que você não deve julgar. Então a palavra de Paulo bate, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Pronto, bateu dos dois lados. E a ideia é a gente ter harmonia, ter respeito. É claro, se eu vou na sua casa, né, e sei que você tem problemas não, ou se você vem na minha casa, você tem problema com café, eu te sirvo, você tem problema com bebida, eu te sirvo, você tem problema com carne de porco, eu te sirvo, eu estou te provocando, ou eu vou lá, não, eu vou comer nesse dia, eu vou fazer um prato vegano para ele, mas eu vou comer, ou seja, talvez nesse dia, por respeito, por amor, né, eu vou comer a comida vegana, eu vou me adaptar. Não me custa fazer isso, sabe? Não tem problema de eu chegar por uma questão social da consciência do outro. Nessa circunstância agora na vida, se eu tiver que seguir essa regra, não seja motivo de escândalo, e se todo mundo começar a se escandalizar com tudo, então eu não vou nem mais viver, não vou fazer mais nada. E eu acho que aí, será que era isso que Paulo queria? Não, porque ele diz, ninguém te julgue, não deixa que ninguém se torne árbitro, juiz. Bom, então... Sobre a consciência, de fato. Vou precisar fazer um intervalo, nem parece que... Eu falei que ia dar uma rodada esportiva boa aqui, ó. 1h10 já que nós estamos falando aqui sobre o assunto. E ó, tem muita coisa ainda. No próximo bloco eu vou tentar colocar alguns comentários, mas principalmente nós vamos reservar um tempo para o Bispo Hildo oferecer para você uma aplicação. Pô, a gente falou tanta coisa aqui, e aí? O que você tem que fazer agora na sua vida cristã, na sua caminhada com isso? Fica ligadinho que é no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, durante esses mais de 20 anos. Se você quer
se aprofundar no conhecimento da teologia, dos textos, da escritura, procura pela grade. Quem sabe você consegue se encaixar lá em um dos cursos e fazer parte desse time também. Ó. O telefone é código 11 3115 0819. O telefone da Secretaria-Geral fica aqui em São Paulo. Amanhã, horário comercial, você liga, mas a grade tem unidades em todo o Brasil, além daquele formato à distância também, que pode ser uma ferramenta útil. Então, procure pela grade, tire as suas dúvidas. Quem sabe você pode se tornar o próximo aluno da grade também, tá bom? Ó, o QR Code aqui, ó, é o passaporte que vai te levar para o canal do YouTube, é o canal oficial da HIT do YouTube. Aproxima o celular e você vai para lá. Se você não é inscrito no canal, se você ainda não faz parte dessa comunidade, já se inscreve. Compartilhe esse nosso conteúdo. São mais de 192 mil inscritos no nosso canal. Vamos divulgar o nosso trabalho. Tem muita gente para a gente alcançar e lá você vai encontrar todos os vídeos do Vejam Só. Todo o material à sua disposição. Quando de repente surgir um debate lá na sua comunidade, compartilhe o vídeo, tá bom? Além do Vejam Só, você vai encontrar os outros programas da emissora também, tudo lá para você assistir, tá bom? A hora que você quiser, no lugar que você achar melhor. Demais redes sociais da HIT aí para você, tem o site da HIT também. Se você gosta da emissora, gosta da programação, tem muita informação lá para você, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rápido no nosso debate esportivo de hoje. E hoje nós estamos falando não só sobre esporte, mas também sobre a fé e como essas duas questões interagem. Recebendo aqui no nosso estúdio o Bispo Hildo Melo, da Igreja Metodista Livre. Apenas para relembrar você, eu já avisei no início do programa, estaria presente também o pastor André Bueno, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Perus. Infelizmente, ele não pôde comparecer e teve um acidente automobilístico. André, que Deus te encontre, te encontre bem também, tá bom? Que você consiga resolver todas essas questões aí. E ano que vem nós vamos marcar a conversa com você aqui também, tá bom? Para a gente poder ouvir a sua opinião e as suas observações sobre o assunto. Na sequência, o Bispo Hildo já vai retomar a palavra e vai oferecer para você principalmente uma aplicação. Se der tempo, eu ainda coloco mais algum comentário. Nós vamos ver aí que esse bloco aqui é bem curtinho. Antes disso, eu quero dar aquela moral para você que nos assiste e participa do Vejam Só mandando a sua foto, respondendo aqui o nosso pedido para você participar. E você tem dois caminhos para fazer isso. Pode ser o nosso perfil do Instagram, que já aparece aí, ó, @programa Vejam Só. Vai lá direto na mensagem, já manda a sua foto por lá, tá bom? Pode ser agora, já faz a selfie e já encaminha. Ou, se você preferir, você vai no nosso perfil do Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Siga lá a nossa página também, siga nosso perfil lá no Instagram e na mensagem lá do Facebook você manda a sua foto. Nome completo, cidade e estado, tá bom? Se aparece mais alguém na foto, se alguém tirou a foto, manda o nome também, que a gente dá o crédito aqui, tá bom? Separamos duas fotos para hoje. A primeira vem lá de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, terra muito boa. Quem vai aparecer aí, ó, é a Regilane Almeida, acompanhando o Vejam Só também. Boa, Regilane, obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho, pela audiência. Um forte abraço a você, toda a galera do Mato Grosso do Sul também, terra que eu gosto demais, terra muito boa. Grande abraço, Deus abençoe. A próxima foto vem lá de Pernambuco, da cidade de Petrolina. Paz, pensa numa terra boa. A última vez que eu estive lá, eu fui no Bobódromo. Opa! Tudo de carne de bode. Conheço demais lá. Coisa demais, porque nós temos igrejas lá. Nós temos a sede do Concílio Nordeste. Lá em Petrolina. No sertão, lá em Petrolina. Puxa e vida. O Bodódromo é maravilhoso. Eu como demais aquela macaxeira na manteiga que eles fazem. Eu confesso que cheguei com um certo preconceito com a carne de bode. Um paulista, aquela Depois coisa... experimentou, você viu, O quê? Né? Feijão de corda. Que isso, Tem cara. vários ali, é bem gostoso. É incrível, é incrível. Cidade maravilhosa. Vale muito a pena você se programar para conhecer. E todo o estado de Pernambuco também, que é maravilhoso. Mas Petrolina tem um destaque, tem uma pontinha aqui no meu coração que fala mais alto. Quem apareceu aí foi a Eliene Maria de Castro. Aí de novo, ó.
Boa, Eliane. Obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. Deus abençoe sua vida, sua casa. Um abraço aí a toda a comunidade cristã da região também. Muito obrigado pela audiência. O pessoal de Pernambuco assiste demais o Vejam Só, manda muita foto aqui para participar. Todo mundo que mandou a foto, ó, são 2 presentes que nós vamos distribuir. Essa Bíblia Brasileira de Estudo, um presente muito carinhoso do pastor Luiz Saião, material da editora Agnus, uma Bíblia de estudo feita por teólogos brasileiros para brasileiros, tá bom? E o outro material é esse dicionário de instituições educacionais ligados ao protestantismo no Brasil. É um trabalho coordenado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O pessoal lá do curso de teologia, o reverendo Sérgio, coordenador do curso, deixou aqui com a gente. E nós vamos presentear você. Então são 2 telespectadores, cada um vai levar um desses materiais, tá certo? Manda sua foto que ainda dá tempo. Ainda antes do Natal, nós vamos fazer esse sorteio aqui no Vejam Só, tá bom? Bispo Hildo, eu vou passar a palavra ao irmão. Nós temos aí mais 4 minutinhos. Tá. Eu acho que não vai dar para colocar os comentários, mas eu quero agradecer todo mundo que participou. Se der tempo, ainda eu coloco mais algum. Tá. Mas eu quero passar a palavra ao irmão para principalmente fazer uma aplicação para quem não... Poxa, a gente falou de tanta coisa. O que isso tem que mudar agora na caminhada cristã para quem é fanático e para quem não é fanático com o esporte? Olha, tem um texto aqui de 1 Coríntios, capítulo... Deixa eu parar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo... Não está vendo o jogo aí não, né, bispo? Nessa hora, acho que não tem. Não tem, se fosse os gols, né? Ó, 1 Coríntios 10, 29, e tem bastante a ver com o que a gente tratou aqui. Ele diz, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, porque sou criticado por causa daquilo que dou graças a Deus? Né? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, a minha aplicação seria a seguinte, tudo seja feito para a glória de Deus. Então, a gente, será que pode torcer para o time de futebol para a glória de Deus? Ué, tudo seja feito para a glória de Deus. Se você não for fanático, né, você pode estar naquele momento tendo comunhão com as pessoas, então você naquele momento você está fazendo amizades, pode até ser uma oportunidade para evangelizar ou para entrosar alguém uma pessoa que gosta de futebol, mas ainda não tem entrosamento com a igreja ou com você, de estabelecer relações. Isso é edificante, isso faz parte da vida. Ou a gente vai deixar de ir ao cinema também, ou ao teatro, ou ao parque, ou qualquer outro lugar, porque é coisa do mundo, porque, sabe? Então, acho que, ou de ouvir música, a gente tem que saber que Deus deve ser amado sobre todas as coisas e que nós devemos dar graças a Deus por todas as coisas. E se a gente for capaz de discernir a Deus em tudo, um atleta de futebol fala assim, Deus me deu esse dom, esse talento. O Weber falava na última sobre a carruagem de fogo, né? Que o atleta que tinha talento e ele ficou em crise porque ele era cristão, será que eu vou fazer uma viagem missionária ou eu vou para essa Olimpíada? E de repente ele entendeu que Deus era honrado na prática esportiva. E deu o filme Carruagem de Fogo, que serve para evangelizar, para dar glória para o nome de Deus. Então, seja tudo feito para a glória de Deus, que Deus seja o número 1 na sua vida, ame a Deus sobre todas as coisas e trate os outros como gostaria de ser tratado. Nisso reside toda a lei e os profetas. Sem dúvida nenhuma. Bispo Hildo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, obrigado pela atenção com o Veja. Foi um bate-papo muito bacana. Apesar da gente não ter aqui o debate, tenho certeza que você que nos assistiu pode pensar, refletir e com certeza aprender também sobre o tema, e esse é o nosso objetivo. Deus abençoe o irmão, abençoe a comunidade, também a igreja, leva o nosso abraço lá para todo o pessoal da Metodista também. Antes de encerrar, coloca na tela o resultado da nossa enquete, por favor, e aí você vai ver... A nossa enquete, ela teve um objetivo um pouco maldoso, obviamente, né? Porque é bem na hora do culto, né? Então, o cara foi ver o jogo e não foi no culto, é um problema? 86% responderam que sim, é um problema.
14% responderam que não é um problema. Até eu respondi que sim. Exatamente. Seria, nesse caso, seria. Sim, sem dúvida nenhuma, porque vai falar muito das prioridades, dos objetivos, daquilo que toma conta do seu coração, né? Então, de fato, a gente tem que ter muito cuidado. Olha, a gente tinha muito comentário para colocar, eu quero agradecer demais, viu, a sua participação. Obrigado pelo carinho e obrigado, viu, Manuel, também por despertar o Vejam Só para esse tema. Foi muito legal, o pessoal interagiu bastante e de fato, eu acho que é algo que nós vamos precisar conversar mais, viu, porque o pessoal foi bruto. O time, tem muita gente contrária a essa história do time aí, mas ano que vem a gente volta com esse debate. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência, um forte abraço. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!